Olá, aluno do portal IED, Instituto Eupídio Donizete. O meu nome é Marcelo Veiga Franco. Sou procurador do município de Belo Horizonte, sou advogado, ex-diretor jurídico da Associação dos Procuradores Municipais de Belo Horizonte, mestre em Direito Processual Civil e Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais, sob a orientação do professor Dr. Fernando Gonzaga Jaime, especialista em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas BH. Caros alunos, já estive antes com vocês, já tive essa oportunidade prazerosa de ministrar anteriormente um outro módulo para vocês, o módulo denominado Teoria da Constituição. Hoje, iniciaremos um novo módulo, um novo amplo campo de estudo do direito constitucional, denominado Constituições Brasileiras. No módulo passado, em que estudamos a teoria da Constituição, ou seja, o estudo do embasamento teórico do direito constitucional, de todas as premissas teóricas, filosóficas que dão todo o fundamento para o estudo, para a análise do direito constitucional, estudamos como primeiro subtema, naquele tema da teoria da Constituição, o constitucionalismo. E de muita importância foi o estudo do constitucionalismo, da evolução histórica dos chamados movimentos constitucionais. Entendidos estes movimentos constitucionais como movimentos históricos de cunho político, jurídico, social, que dão suporte à instituição de constituições. Instituições de constituições dentro de determinado modelo de Estado. Naquela ocasião, tivemos a oportunidade de estudar três principais modelos de constitucionalismo. O primeiro deles, o modelo inglês de constitucionalismo, um modelo pautado primordialmente nas convenções sociais, um modelo baseado nos usos e costumes, no chamado direito consuetudinário. No modelo inglês, não havia havia a inexistência de uma constituição escrita, exatamente porque todo o processo de evolução do constitucionalismo inglês se deu com base nos usos e costumes, o chamado, portanto, direito consuetudinário. Tivemos oportunidade de examinar também o modelo francês, o movimento constitucional francês. E como foi mesmo esse movimento constitucional francês? Foi um movimento dentro do contexto da Revolução Francesa de 1789. Um modelo de constitucionalismo que lutava veementemente contra aquela situação social de castas, aquela situação de estamentos sociais, em que havia uma hierarquia social entre determinadas camadas da população. O modelo francês, então, erigia uma constituição de viés contratualista. Tivemos a oportunidade, por fim, de estudar o modelo norte-americano, o movimento constitucional norte-americano, dentro do contexto da Revolução Norte-Americana de 1776. O movimento constitucional norte-americano teve como uma de suas premissas básicas o fortalecimento do judiciário, o fortalecimento e a possibilidade de um controle jurisdicional de leis. É a partir do modelo constitucional norte-americano, portanto, que torna-se possível a difusão de um modelo de controle de constitucionalidade difuso, um modelo de controle de constitucionalidade por parte de qualquer juiz ou tribunal judiciário. No modelo norte-americano, temos também a característica do federalismo, a instituição de um Estado federal,
que outorga aos Estados-membros da Federação Norte-Americana ampla autonomia política, ampla autonomia legislativa, ampla autonomia na consecução, por exemplo, de serviços públicos. E por que eu estou fazendo esta rápida revisão dos 3 modelos constitucionais? O modelo inglês, o modelo francês e o modelo norte-americano. Todos esses modelos estudados com mais detalhes quando do nosso estudo sobre o tema Teoria da Constituição. Estou dizendo isto, caros alunos, porque agora, no nosso novo tema Constituições Brasileiras, estudaremos exatamente a evolução histórica do movimento constitucional brasileiro. O objeto do nosso estudo neste tema Constituições Brasileiras é exatamente estudarmos o progresso na história do constitucionalismo brasileiro. É por isso que eu fiz agora uma rápida introdução acerca dos movimentos constitucionais ao longo da história, para que possamos fazer uma recapitulação que dê as bases para o estudo do nosso exame sobre a evolução do constitucionalismo brasileiro. Lembra agora as 2 premissas básicas de qualquer movimento constitucionalista. Vamos relembrar. A primeira premissa básica do constitucionalismo dito moderno é a limitação do poder político estatal. A restrição de eventuais arbitrariedades praticadas pelo Estado é um dos pilares de sustentação do chamado constitucionalismo. A outra base de sustentação dos movimentos constitucionalistas é a previsão de direitos e garantias fundamentais, direitos e garantias individuais, justamente para se opor, direitos e garantias individuais oponíveis em face desse poder arbitrário do Estado, um poder eventualmente exercido pelo Estado de forma autoritária. E o constitucionalismo ao longo da história moderna, ele se destacou e ele se manifestou especialmente a partir da edição de constituições escritas. Corpos, textos legislativos de índole constitucional, colocados no topo da pirâmide jurídica de determinado Estado, de determinado ordenamento jurídico. Então, neste tema, caros alunos, estudaremos as constituições brasileiras. Quais foram as características principais de todas as constituições que tivemos ao longo do movimento constitucional nacional. Estudaremos o contexto de edição dessas constituições. Estes contextos que são de grande importância para se compreender a edição de determinada carta constitucional em certo período da história. Então, caros alunos, neste módulo denominado Constituições Brasileiras, estudaremos exatamente isto, um direito, uma história, um direito vinculado à história, o progresso histórico do constitucionalismo brasileiro e quais são as características principais de todas as constituições que foram editadas durante o processo histórico do Brasil. No nosso módulo sobre teoria da Constituição, eu indiquei para vocês, alunos, várias obras bibliográficas. Continuamos com os mesmos livros, as mesmas obras indicadas. A mesma bibliografia recomendada para o estudo do tema Teoria da Constituição é a utilizada também para o nosso estudo sobre o tema Constituições Brasileiras. Destacamos aí o livro do professor Pedro Lenza, que traz de forma esquematizada, de forma simples, direta e objetiva, as principais características das constituições brasileiras. Então, alunos, no nosso primeiro subtema, dentro deste tema amplo de constituições brasileiras, será o subtema Constituição Brasileira de 1824. A Constituição Brasileira do Império, Constituição de 1824.
Quando foi o surgimento da Constituição Imperial de 1824? A Constituição do Império surgiu no dia 25 de março de 1824. Portanto, a Constituição Imperial de 1824 foi a primeira Constituição do Brasil, a primeira Constituição da nação brasileira. É por isso que se diz que a Constituição Imperial de 1824 é fruto do poder constituinte originário histórico. Vamos recapitular rapidamente esta classificação do poder constituinte originário. No nosso subtema sobre poder constituinte, estudado no módulo da teoria da Constituição, vimos que existe uma classificação que divide o poder constituinte originário em histórico e o poder constituinte originário em revolucionário. Qual seria a diferença, então, entre o poder constituinte originário histórico e o revolucionário? O poder constituinte originário histórico seria aquele poder que elabora a primeira constituição de um país. Repetindo, o poder constituinte originário histórico seria aquele poder que elabora a primeira constituição de um Estado, a primeira constituição de um país. Portanto, a Constituição do Império de 1824, por ter sido a primeira Constituição do Estado brasileiro, é fruto do poder constituinte originário histórico. E o que seria o poder constituinte originário revolucionário? O poder constituinte originário de cunho revolucionário seria aquele poder que elabora as demais constituições de determinado Estado. Aquele poder que elabora as constituições posteriores à primeira Constituição de um Estado. Então, por que esse nome revolucionário? O nome revolucionário decorre da ideia de que, no direito, qualquer ruptura com a ordem jurídica anterior é denominado de revolução. Então, tecnicamente, em termos jurídicos, qualquer ruptura, qualquer superação com uma ordem jurídica precedente é denominado de revolução. Ainda que esta revolução advenha de um processo democrático, juridicamente o termo não muda. Portanto, qualquer ruptura em termos jurídicos, não estamos aqui utilizando o senso comum. Em termos jurídicos, qualquer ruptura com a ordem jurídica precedente, seja esta ruptura de caráter democrático ou violento, é denominada revolução. Por isso que as constituições posteriores de um Estado, por implicarem ruptura com a ordem constitucional anterior, são fruto do poder constituinte originário revolucionário. Feitas essas premissas, entendido que a Constituição Brasileira Imperial de 1824 é fruto do poder constituinte originário histórico, vamos estudar agora qual foi o contexto, quais eram as conjunturas políticas, conjunturas sociais que permitiram a outorga da Constituição Brasileira de 1824. O contexto era o seguinte: em 1808, houve a transferência da família real portuguesa para o Brasil, em virtude da ocupação de Portugal por tropas de Napoleão Bonaparte. A colônia brasileira, então, passa a se chamar Reino Unido a Portugal e Algarves. Portanto, é justamente neste contexto em que houve uma transferência, uma ocupação de Portugal por tropas de Napoleão Bonaparte, em que houve a transferência, a vinda da família real portuguesa para o Brasil, ano 1808.
A colônia brasileira de Portugal, a então colônia brasileira, passa a se chamar Reino Unido a Portugal e Algarves. Posteriormente, houve uma demanda da nobreza portuguesa, chamada de Revolução do Porto, dentro deste contexto de Revolução do Porto. O rei Dom João VI, rei de Portugal, tem que retornar a Portugal em virtude de demandas da nobreza portuguesa. E ele deixa no Brasil o seu filho, então príncipe, Dom Pedro de Alcântara, chamado posteriormente de Dom Pedro I. Portanto, com o retorno de Dom João VI a Portugal, o seu filho Dom Pedro de Alcântara, príncipe, filho com a imperatriz Carlota Joaquina, permanece no Brasil. O ano desse acontecimento, 1821. E aí, em 9 de janeiro de 1822, ocorre um fato importantíssimo na evolução do constitucionalismo brasileiro, o chamado Dia do Fico. E o que seria esse Dia do Fico? O Dia do Fico é a negativa, é a negação de Dom Pedro I de retornar a Portugal. É a negativa de Dom Pedro I de se promover a recolonização brasileira. E qual foi a frase característica proferida por Dom Pedro I no dia 9 de janeiro de 1822 que retrata exatamente este Dia do Fico? Dom Pedro I bravou: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico." Com essa expressão, "digam ao povo que fico", Dom Pedro I rompe com a tentativa de recolonização do Brasil. Isso é importantíssimo. Importantíssimo porque, posteriormente, 7 de setembro de 1822, temos a Declaração da Independência do Brasil por Dom Pedro I, pelo imperador Dom Pedro I. Portanto, é neste contexto de retorno de Dom João VI a Portugal, de negativa de Dom Pedro I da tentativa de recolonização brasileira, o chamado Dia do Fico, é neste contexto que o Brasil é declarado independente, em 7 de setembro de 1822. Declarada a independência do Brasil, houve a necessidade de uma regulamentação do poder político brasileiro. E como se deu a regulamentação do poder político brasileiro? Primeiramente, em 1823, houve a nomeação de uma Assembleia Geral Constituinte Legislativa. Uma Assembleia Geral Constituinte Legislativa foi formada no Brasil exatamente para se editar uma Constituição, para regulamentar este império, regulamentar esta monarquia que estava se formando. Esta Assembleia Geral Constituinte tinha caráter liberal. Era uma assembleia com ideias marcadamente influenciadas pelo liberalismo político. Aquele liberalismo político que estudamos no módulo da teoria da Constituição. Um liberalismo político pautado essencialmente na limitação do poder político do Estado através da garantia de direitos individuais aos cidadãos. Portanto, a Assembleia Nacional, ela tinha esse caráter liberal. No entanto, esse caráter liberal, essas ideias renovadoras da Assembleia Constituinte, colidiram com as pretensões autoritárias de Dom Pedro I, que gostaria de instituir no Brasil uma monarquia, um império. Com este conflito, Dom Pedro I, assumindo suas pretensões autoritárias, dissolveu, em 1823, de forma arbitrária, a Assembleia Geral Constituinte Legislativa.
Houve, portanto, a dissolução de forma arbitrária desta Assembleia com nítido viés liberalista, nítido viés do liberalismo político. E com isso, Dom Pedro I criou o chamado Conselho de Estado. Com a criação do Conselho de Estado, Dom Pedro I teve a oportunidade de outorgar a Constituição Imperial de 1824. Portanto, alunos, a Constituição Imperial de 1824 não é fruto de um processo democrático. A Constituição Imperial de 1824 possui um viés autoritário, um viés de uma imposição arbitrária, através de um Conselho de Estado formado por Dom Pedro I. É por isso que se diz que a Constituição de 1824 foi promulgada, dado o seu caráter impositivo, foi outorgada, dado o seu caráter impositivo, não tendo sido, portanto, promulgada, pois não houve um viés democrático na sua edição. E quais são as características gerais da Constituição Imperial de 1824? Primeira característica, uma característica temporal. A Constituição Imperial de 1824, no âmbito do processo histórico do constitucionalismo brasileiro, foi a Constituição com maior vigência temporal. Durou nada menos do que 65 anos. 65 anos de vigência da Constituição Imperial de 1824. E qual era a característica principal, a essência da Constituição de 1824? Era a forte centralização política, a forte centralização do poder político e administrativo na figura do imperador. A Constituição Imperial de 1824, portanto, consagrava uma monarquia quase absolutista, uma monarquia de caráter autoritário, em que havia uma nítida centralização do poder político na figura do rei, na figura do imperador. Imperador entendido como monarca, imperador entendido como rei. E qual era o mecanismo utilizado pelo rei Dom Pedro I para utilizar-se de sua centralização político-administrativa? Era a instituição do chamado poder moderador. O poder moderador, que será estudado adiante, era o mecanismo constitucional utilizado por Dom Pedro I, utilizado pelo monarca brasileiro, para centralizar o poder político, para dominar a centralização, dominar o exercício dos outros poderes estatais, das outras funções estatais. E como então se dava a manifestação do poder político no âmbito da Constituição Imperial de 1824? Como eu disse, houve uma monarquia quase absolutista, em que havia um governo real, um governo do rei, um governo do monarca, um governo em que a ocupação do trono se dava em caráter hereditário. Havia, portanto, uma dinastia do imperador, seja do Dom Pedro I, seja posteriormente do Dom Pedro II. O imperador, o rei, na Constituição de 1824, era denominado o defensor perpétuo da nação, a chamada majestade imperial. Portanto, o defensor perpétuo da nação, a majestade imperial. Essas expressões constantes da Constituição Imperial de 1824 já dão a noção do caráter autoritário, do caráter outorgado desta Carta Constitucional. No âmbito do constitucionalismo de 1824, desse movimento constitucional,
havia a chamada irresponsabilidade real. O rei não respondia pelos seus atos. Não havia, por exemplo, a possibilidade de um cidadão buscar uma reparação civil contra um ato praticado pelo rei. A expressão americana consagrada que demonstra essa irresponsabilidade do rei, irresponsabilidade real. The king can do no wrong. O rei não erra. Em tradução, o rei não erra. Exatamente porque o rei não erra, ele não tem responsabilidade. Tudo que o rei faz é correto. Ele não há sanção para os seus atos. Não há qualquer tipo de consequência punitiva nos atos praticados pelo imperador. Temos aí, portanto, uma forma unitária de Estado, uma forma em que o rei centralizava na sua pessoa todo o poder político e administrativo. Outra manifestação de um caráter autoritário da Carta Constitucional de 1824 se dá em relação à religião. O Estado de 1824 não era um Estado laico, era um Estado com a adoção de uma religião oficial, um Estado religioso. E como se dava este caráter autoritário no âmbito religioso? Se dava pela proibição de manifestações públicas de religiões contrárias à religião oficial do Estado. O Estado Imperial de 1824 adotava a religião católica apostólica romana e admitia o exercício de outras religiões apenas no âmbito doméstico, apenas dentro do domicílio dos cidadãos. Não havia possibilidade, portanto, de manifestações públicas, manifestações externas, dissonantes da religião oficial do Império. E como se dava, então, a organização dos poderes no âmbito da Constituição Imperial de 1824? A Constituição Imperial de 1824 foi influenciada pelas ideias de Benjamin Constant. Benjamin Constant idealizava um poder moderador. E o que seria esse poder moderador idealizado por Benjamin Constant? Seria um poder estatal, uma função do Estado, responsável por dar um equilíbrio, responsável por moderar, responsável por colocar na balança, sopesar o exercício das demais funções estatais, executivo, legislativo e judiciário. O poder moderador, portanto, seria a balança de equilíbrio que coordenava o exercício do legislativo, do executivo e do judiciário. Assim, a Constituição Imperial de 1824 não adota a teoria tripartite, a teoria da separação tripartite das funções estatais de Charles Montesquieu. Aquela teoria que separa as funções do Estado em três: legislativo, executivo e judiciário. A Constituição de 1824, pelo contrário, ela adota uma teoria quadripartite, a teoria adotada por Benjamin Constant, pois além do executivo, judiciário e legislativo, há a previsão de um poder moderador para equilibrar o exercício dos poderes. É preciso aqui fazer novamente uma ressalva, já feita no âmbito do nosso estudo do módulo da teoria da Constituição. Quando se diz poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, está se cometendo uma atecnia jurídica. E por que uma atecnia jurídica? Porque o poder estatal é uno. O poder estatal, ele é unitário. O que se repartem, o que se dividem são as funções do Estado. As funções do Estado que são repartidas e que são divididas. O poder político do Estado, ele é uno. Isso é muito importante, esta parte técnica é muito importante para vocês, alunos.
Então, quando usarmos as expressão poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, estamos utilizando de forma a demonstrar didaticamente como se dava a organização desses poderes nas constituições brasileiras, mas ressalvada a tecnia daí decorrente. E onde estava previsto o poder moderador na Constituição Imperial de 1824? Estava previsto exatamente no artigo 10, que dizia: os poderes políticos reconhecidos pela Constituição do Império do Brasil são 4: o poder legislativo, o poder moderador, o poder executivo e o poder judicial. Temos aí, portanto, no artigo 10 da Constituição Imperial de 1824, a adoção da teoria quadripartite de Benjamin Constant. Vamos, então, estudar agora como se dava o exercício de cada um desses poderes no âmbito da Constituição Imperial de 1824. O poder legislativo, no âmbito da Constituição Imperial de 1824, era exercido pela Assembleia. Era exercido pela Assembleia Geral, que era composta da Câmara dos Deputados e da Câmara dos Senadores, com a sanção do imperador. Portanto, temos aí já o caráter de centralização política presente na Constituição de 1824. O exercício do poder legislativo pela Assembleia Geral, seja pela Câmara dos Deputados, seja pela Câmara dos Senadores, dependia da sanção do imperador. Era o imperador, o rei, que aprovava ou não o exercício do poder legislativo. E como ele fazia isso? Ele fazia isso não só com intervenções, como através da própria nomeação dos membros da Assembleia Geral. No Senado Federal, por exemplo, os membros, os senadores, eram escolhidos pelo imperador. Escolhidos de forma unilateral pelo imperador, de acordo com o seu próprio critério de confiança. Era o imperador, ao seu livre albedrio, que escolhia de forma unilateral quais eram os senadores do império. Senadores escolhidos pelo imperador com um mandato vitalício. Temos aí a possibilidade de controle do legislativo. A partir do momento em que o imperador nomeava senadores, ele ampliava as suas possibilidades de fiscalização e de controle na atividade legislativa. Já a Câmara dos Deputados era formado por membros eleitos com mandato temporário. E como era o sufrágio? A própria manifestação do sufrágio, das possibilidades de voto na Constituição Imperial de 1824, também demonstra o caráter autoritário da Carta Constitucional. Isso porque as eleições eram indiretas e com voto censitário, a depender da condição econômica do eleitor e do elegido. Portanto, as condições econômicas eram essenciais para o sujeito votar e para o sujeito ser eleito. Havia, portanto, um voto censitário, um sufrágio de caráter, vamos colocar, discriminatório. Nem toda a população possuía a possibilidade de praticar o exercício do voto. Assim, também é possível vislumbrar como a Câmara dos Deputados não possuía de fato representantes populares. Na verdade, pode-se dizer que a Câmara dos Deputados, cujos membros eram eleitos através de voto censitário, ela possuía, na verdade, uma representação parcial das camadas da população, já que o voto dependia da condição econômica do eleitor e do próprio candidato. E como se dava o exercício do poder executivo
na Constituição Imperial de 1824. O poder executivo na Constituição de 1824 era exercido pelo imperador, pelo rei, com o auxílio dos ministros de Estado. Exercido, portanto, pelo imperador de forma centralizadora, com o auxílio dos ministros de Estado. Em 7 de abril de 1831, houve a abdicação do trono por Dom Pedro I e a assunção do trono real por Dom Pedro II em 18 de julho de 1841. Nesse período, o poder executivo na Constituição, no âmbito do constitucionalismo imperial, sofreu uma significativa mudança, que foi a paulatina, a gradativa instituição do parlamentarismo monárquico. E como se deu o parlamentarismo monárquico no constitucionalismo imperial? Se deu com a criação do cargo de presidente do Conselho de Ministros, através do Decreto 523 de 1847. Presidente do Conselho de Ministros. E o que era esse Conselho de Ministros? Porque se diz que o parlamentarismo, houve a instituição gradativa de um parlamentarismo monárquico. Porque o presidente do Conselho de Ministros, ele era como um primeiro-ministro. Hoje, ele seria entendido como um primeiro-ministro, como existe, por exemplo, na Inglaterra. Um primeiro-ministro. E como se dava, então, a escolha dos ministros de Estado que compunham este conselho? Se dava através de escolha do presidente do Conselho de Estado. O presidente do Conselho de Estado, com a aprovação do rei e dos deputados, era aquele que escolhia os ministros de Estado. Então, o imperador exercia o poder executivo. O imperador criou a figura do presidente do Conselho dos Ministros, o Conselho de Estado dos Ministros. E este conselheiro, este presidente do Conselho de Ministros, que escolhia os ministros que fariam parte deste conselho, através de aprovação do imperador e dos deputados. Então se diz que, na verdade, o parlamentarismo monárquico instituído na Constituição Imperial de 1824 é um chamado, abre aspas, parlamentarismo às avessas. E por que um parlamentarismo às avessas? Porque a figura do presidente do Conselho de Estado, que podemos hoje equivaler com a figura do primeiro-ministro, não estava subordinado ao parlamento, como se dá no parlamentarismo, mas estava subordinado ao próprio imperador, ao próprio rei. É por isso que se diz que há um parlamentarismo às avessas, pois o primeiro-ministro, essa figura do presidente do Conselho de Estado, que escolhia os ministros para compor o conselho, ele não estava sujeito ao próprio parlamento, ele estava sujeito ao imperador, à vontade do rei. Por isso, portanto, que se diz que a criação, a edição do Decreto 523 de 1847 teria instituído no Brasil o chamado parlamentarismo às avessas, pois havia, repita-se, uma subordinação do presidente do conselho ao rei, ao imperador, e não ao parlamento. E o poder judicial? Na Constituição Imperial de 1824, não se usa a expressão poder judiciário, se usa a expressão poder judicial. E como era exercido o poder judicial? Era um poder exercido por juízes que aplicavam a lei e por jurados que se pronunciavam sobre os fatos. Os juízes, no âmbito da Constituição Imperial de 1824, eles detinham a garantia da vitaliciedade. Eram juízes que ocupavam o cargo
de forma perpétua, de forma vitalícia. Porém, não havia a garantia da inamovibilidade. Como era a estrutura jurisdicional do poder judicial na Constituição Imperial de 1824? Houve a criação de dois órgãos jurisdicionais principais. O primeiro, a criação das chamadas relações nas províncias do Império para julgamento em segunda instância, e a criação do Supremo Tribunal de Justiça na capital do Império, compostos por juízes pelo critério da antiguidade, advindo das relações. Então, como era o exercício do poder judicial no âmbito do Império Brasileiro? O juiz julgava em primeira instância, juntamente com os jurados que apreciavam os fatos. A parte poderia recorrer para uma apreciação em segunda instância. Essa apreciação em segunda instância se dava através das chamadas relações. Essas relações, que seriam equivalentes aos tribunais judiciários hoje de segunda instância, julgariam, portanto, a demanda em grau recursal. As relações, portanto, para melhor compreensão por vocês, alunos, seriam hoje os tribunais de justiça dos estados, os tribunais regionais federais na Justiça Federal. Competência, portanto, para reexaminar o processo judicial em grau recursal. E, posteriormente, vamos colocar em terceira instância, para apreciar recursos advindos das relações, havia o chamado Supremo Tribunal de Justiça, um único órgão encarregado de examinar os recursos advindos das relações. Diferentemente de hoje, em que temos, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, na Constituição Imperial de 1824, temos apenas o Supremo Tribunal de Justiça, compostos, e isso é importante dizer, por juízes pelo critério da antiguidade, advindos das relações. Não havia o critério da nomeação unilateral pelo imperador, e nem também o critério do mérito. O Supremo Tribunal de Justiça era composto por juízes pelo critério da antiguidade. E o poder moderador? O poder moderador é a peculiaridade, talvez a característica mais notada da Constituição Imperial de 1824. E o que diz o artigo 98, que previa o poder moderador? Diz: o poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos. Portanto, o poder moderador, alunos, era a chave, era a essência da organização política do Império. Ele competia privativamente ao imperador. Apenas o rei Dom Pedro I, apenas o rei Dom Pedro II podiam exercer o poder moderador. E qual era o objetivo desta chave, desta essência da organização política do Império? O objetivo do poder moderador era justamente equilibrar o Império, exatamente trazer uma estabilidade institucional ao reinado, uma estabilidade institucional à monarquia. O poder moderador visava a equilibrar, a coordenar, a sopesar o exercício dos demais poderes estatais. Ele tinha como objetivo coordenar o exercício do legislativo, do judiciário e do executivo. É por isso que o artigo 98 da Constituição Imperial usa a expressão para que vele sobre a manutenção da
independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos. Exatamente era esse o objetivo do poder moderador: assegurar a estabilidade do reinado, a estabilidade, a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos. Infelizmente, grande parte da doutrina diz que no Brasil o poder moderador foi utilizado de forma desvirtuada. Muitos dizem que no Brasil o exercício do poder moderador pelos reis Dom Pedro I, Dom Pedro II, teve um caráter desvirtuado, um caráter em que não havia apenas o objetivo de equilíbrio institucional do exercício dos demais poderes políticos. O exercício desvirtuado do poder moderador tinha como objetivo, na verdade, assegurar o autoritarismo, assegurar um caráter de absolutismo à monarquia, assegurar práticas autoritárias que foram realizadas durante o reinado, assegurar um controle rígido, um controle que até mesmo sufocava o exercício do legislativo, do executivo e do judiciário. No entanto, em sua essência, na teoria, o poder moderador, em tese, serve justamente para equilibrar, para dar harmonia ao exercício independente e equilibrado dos demais poderes políticos. Portanto, quais são os exemplos que nós temos de exercício do poder moderador que acabava por praticá-lo de forma desvirtuada, em que acabava por haver um exercício autoritário do poder moderador? Podemos citar, por exemplo, no legislativo, a nomeação unilateral de senadores para mandatos vitalícios. A nomeação unilateral de senadores para mandatos vitalícios é uma expressão de um exercício autoritário do poder moderador, um exercício desvirtuado do objetivo do poder moderador de equilibrar e coordenar a harmonia imperial. Outro exemplo no legislativo, a dissolução da Câmara dos Deputados. Em determinado momento do Império, houve a dissolução, a extinção da Câmara dos Deputados pelo imperador, o que mostra um viés autoritário ao exercício do poder moderador. Também a sanção veto arbitrária a proposições legislativas. No executivo, a arbitrariedade, o autoritarismo do poder moderador era visto na nomeação unilateral de ministros de Estado, dos ministros que compunham o Conselho de Estado. E no poder judicial, esse autoritarismo era visto por suspensões unilaterais de magistrados. Suspensões sem motivo hábil, sem motivos objetivos. Suspensões unilaterais de magistrados que exerciam o poder judicial dentro dos limites da Constituição Imperial de 1824. É essa, portanto, a crítica que hoje se faz ao poder moderador no constitucionalismo brasileiro. Ainda que, em tese, a existência de um poder moderador tem um objetivo nobre de manutenção do equilíbrio e da coordenação dos demais poderes estatais, pode-se dizer que no Brasil ele teve um viés desvirtuado, pois foi utilizado como um pretexto, um subterfúgio para a prática autoritária do imperador. Outra característica, agora saindo da organização dos poderes políticos na Constituição Imperial de 1824, diz respeito ao caráter, à classificação da Constituição de 1824 quanto à estabilidade. Vamos rapidamente recapitular a classificação de constituições quanto à estabilidade. Basicamente, podemos dizer que as constituições podem ser rígidas, semirrígidas ou flexíveis.
Não vamos entrar nas constituições fixas e nas constituições chamadas imutáveis, que estudamos na teoria da Constituição. Vamos focar no caráter de rigidez constitucional, pois é este o caráter que nos importa para o estudo da Constituição Imperial de 1824. O que seria, portanto, constituições rígidas? Constituições rígidas seriam aquelas que prevêem, para alteração de qualquer norma constitucional, um processo de alteração mais solene e dificultoso do que o procedimento de modificação da legislação ordinária. Constituições rígidas, portanto, são aquelas em que a alteração das normas constitucionais se dá através de um processo de alteração mais solene e mais dificultoso do que o procedimento de modificação da legislação ordinária. A Constituição de 88, por exemplo, é um exemplo de Constituição rígida, pois só se altera norma constitucional através de emenda à Constituição. Já estudamos isso. Constituição semi-rígida, por outro lado, seria aquela que prevê uma parte da Constituição com um processo mais dificultoso de alteração do que o procedimento de modificação da legislação ordinária e outra parte da Constituição com um procedimento de modificação idêntico, similar ao processo de alteração da legislação ordinária. A Constituição Imperial de 1824 é classificada como uma Constituição semi-rígida. Uma Constituição semi-rígida, portanto, quanto ao processo de alteração da Constituição, quanto à estabilidade das normas constitucionais. Constituição, portanto, semi-rígida, ou também chamada de semiflexível. Em qual artigo da Constituição temos esta característica de semi-rigidez da Constituição Imperial de 1824? Artigo 178, que diz: é só constitucional o que diz respeito aos limites e atribuições respectivas dos poderes políticos e aos direitos políticos individuais dos cidadãos. Tudo o que não é constitucional pode ser alterado sem as formalidades referidas pelas legislaturas ordinárias. Portanto, a Constituição Imperial de 1824 divide o que tem conteúdo constitucional, o que trata de matéria constitucional, ou seja, limites e atribuições dos poderes políticos e direitos políticos individuais dos cidadãos, ou seja, o que retrata matéria constitucional, conteúdo de norma constitucional, só pode ser alterado através de um processo mais dificultoso do que aquele procedimento de modificação da legislação ordinária. Já as demais normas previstas na Constituição de 1824, sem esse conteúdo de matéria constitucional, pode ser alterado sem as referidas formalidades solenes e mais dificultosas. A Constituição Imperial de 1824, portanto, adota este critério, o critério material formal. O que tem conteúdo material, o que retrata matéria constitucional, ou seja, limitação do poder político estatal e previsão de direitos civis e políticos, está sujeito à rigidez constitucional. Já o que não retrata matéria constitucional não está sujeito ao caráter rígido da Constituição. É por isso que se diz, portanto, que a Constituição Imperial de 1824 ela é considerada como semi-rígida ou semi-flexível, pois uma parte está sujeita ao caráter de rigidez constitucional e outra parte não está sujeita a este caráter de rigidez constitucional. O terceiro tipo básico de Constituição, de classificação da Constituição quanto à estabilidade, seriam as constituições flexíveis.
constituições flexíveis, em que qualquer norma constitucional pode ser alterada de acordo com o procedimento utilizado para modificação da legislação ordinária. Não é o caso, portanto, da Constituição Imperial de 1824. Portanto, caros alunos, terminamos aqui o estudo sobre a Constituição Imperial de 1824. Espero vocês no próximo subtema, em que estudaremos uma nova Constituição dentro do processo histórico de evolução do constitucionalismo brasileiro. Espero vocês lá.